Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Professora Edna aqui, estou aqui para a gente poder, né, fazer um pouco de revisão sobre o conteúdo que foi abordado na semana passada, né? Foi passado uma videoaula para vocês e também, né, foi passado um exercício, né? Um exercício referente ao conteúdo sobre herança do sexo, né? Então, estou aqui para que a gente possa tentar tirar o máximo de dúvidas possíveis, né? Então, vamos lá. Então, assim, gente, para a gente falar sobre herança do sexo, né? Ou melhor dizendo, para que a gente possa começar a fazer a correção da atividade que foi proposta, né? Eu quero fazer só uma retrospectiva sobre aquilo que vocês aprenderam, né, durante esses dias sobre herança do sexo. E aí a gente tem que entender a questão dos cromossomos, né? Então a gente tem que entender sobre os cromossomos autossômicos e sexuais. Eu sei que todos vocês já sabem, né, essa diferença, mas, né, para que a gente possa, fazer essa revisão, né, a gente precisa entender, né, que os cromossomos sexuais, né, e o que são cromossomos autossômicos, né? Então, os cromossomos autossômicos, no nosso caso, a gente tem que lembrar que os seres humanos, eles apresentam, né, um conjunto de 46 cromossomos, onde, né, 44 são autossômicos, né, que eles são referente a características de ambos os sexos, e 2 são cromossomos sexuais, né? Então a gente tem que entender que esses cromossomos sexuais eles são responsáveis pela determinação do sexo, né? Então a determinação do sexo do indivíduo vai ser através dessa questão desses cromossomos sexuais. Bem, pessoal, também é importante, né, a gente falar aqui em relação aos sistemas que determinam, né, o sexo nos seres vivos. Então, são vários sistemas, né, que determinam o sexo dos indivíduos, né, na diversidade no caso dos seres vivos. E aí a gente vai ter que, no nosso caso, né, da espécie humana, nós vamos fazer parte do sistema X e Y, onde a mulher ela apresenta 2 cromossomos X e o homem apresenta um cromossomo X e um cromossomo Y. Existe também um sistema que a gente chama de X e zero, né? Então, esse sistema apresenta, no caso, né, as fêmeas, elas apresentam X e X e o macho, ele é X e zero, ou seja, ele só apresenta um cromossomo sexual. Isso acontece no caso dos gafanhotos, né? No caso de insetos, né? A gente vai encontrar esse sistema. Existe também um outro sistema, que é o sistema ZW, né? Então, esse sistema é ao contrário do caso do sistema X e Y, onde ele apresenta, no caso, a fêmea, ela apresenta cromossomos diferentes, onde ela é Z e W, e no caso, o macho, que é ZZ. Então, isso a gente encontra no caso de algumas aves, como a galinha, né? Então, a galinha, quem determina o sexo do filhote é a galinha, né? Então, é ela que apresenta 2 tipos de cromossomos. No nosso caso, que é X e Y, quem determina o sexo, né, dos filhos, no caso, são os homens, né? Então, a mulher, ela envia um X, porque ela só tem XX, né? Então, toda fecundação, toda concepção, né, no caso a fecundação, ela vai acontecer a mãe sempre vai enviar um cromossomo X. E o pai é que vai determinar se esse indivíduo vai ser do sexo masculino ou do sexo feminino, a partir de que ele vai enviar ou um cromossomo X ou um cromossomo Y. Então a gente também vale salientar, né, que no caso todo homem ele vai ter um cromossomo X, né, que vai ser proveniente da sua mãe, né? Então,
todo homem, ele tem um cromossomo X que vem da sua mãe, né? E o cromossomo Y sempre veio do seu pai. Então, pessoal, né, nosso sistema X e Y, quem determina é o homem, certo? Então, sempre quem vai determinar o sexo do bebê vai ser o homem, ok? E aí, gente, outro ponto, né, que eu quero frisar aqui é a questão quando a gente fala em herança ligada ao sexo, né? Então a gente tem que entender isso. Eu sei que vocês viram lá no vídeo, mas é necessário que vocês entendam isso, né? Quando a gente fala a herança ligada ao sexo, a gente está falando numa herança que é ligada ao cromossomo X. Mas por quê? Né? Então, acredito que algumas pessoas ficam ainda se perguntando o porquê. Né? Então, a gente tem que entender que quando a gente diz que é ligada ao sexo, está ligada ao cromossomo X, por quê? Porque tanto a mulher quanto o homem eles vão apresentar esse cromossomo. Né? Então, tanto a mulher vai ser XX e o homem vai ser X e Y, mas ele vai ter esse cromossomo X, certo? Quando a gente falar em uma herança que é restrita ao sexo, né, a gente está falando do cromossomo Y, né? Então, essa característica restrita, ela vai ser só do sexo masculino, porque só eles apresentam, né, esse cromossomo Y, ok? E quando a gente fala em uma herança que é influenciada, né, quando a gente fala que essa herança ela é influenciada pelo sexo, a gente vai estar falando, né, de algumas características que geralmente são influenciadas, né, pela hormônios sexuais, né, por algumas características, né, que vão influenciar isso. E um exemplo bem comum disso é a calvície, né, que é uma característica determinada por cromossomos autossômicos. Então vejam só, então a calvície ela não é determinada pelos cromossomos sexuais, ela é determinada pelos cromossomos autossômicos, mas ele vai ter influência sobre o sexo, porque vocês vão ver que a calvície, por exemplo, ela é mais comum em homens do que mulheres, certo? Então, a calvície ela é uma determinação, né? Ela é determinada, no caso, por um gene dominante, certo? Só que o que acontece? A mulher, ela só vai apresentar a calvície se ela for homozigoto dominante, certo? Então, se ela for homozigoto dominante, ela vai apresentar calvície e às vezes ela nem apresenta total, certo? Ela apresenta, né, parcialmente. E o homem, se ele for heterozigoto, ele vai ser calvo. Bem, digamos que o gene alelo, né, representado no caso que vai determinar a calvície, ele é representado com C, certo? Então, Czão é o gene dominante para a calvície, certo? Czinho, uma característica para indivíduos que não vão apresentar calvície, ok? E aí o que é que acontece? Os homens, eles vão ser calvos, né? No caso, se eles forem Czão, e se eles forem Czinho. As mulheres, elas só vão apresentar a calvície se elas forem Czão. Se elas forem heterozigotas, elas não vão serem calvas. E também, se elas forem homozigota recessiva, elas também não vão ser calvas. Ah, mas isso acontece por quê? Por conta de hormônios sexuais. Então, esses hormônios sexuais que o homem vai apresentar, né, ele vai influenciar na ativação desses genes, ok? Então, vamos com a primeira questão. Uma condição hereditária ligada ao cromossomo X, em que a pessoa não distingue certas cores. Então, a resposta dessa questão é o daltonismo, né? Acredito que vocês já ouviram falar, aquelas pessoas que têm dificuldade de distinguir, né, o verde no vermelho, né? Então, em alguns casos mais graves, as pessoas elas não distinguem cor alguma, certo?
Então, assim, essa condição é uma condição ligada ao cromossomo X. É uma condição recessiva, certo, gente? Em que o indivíduo, ele para ter o daltonismo, ele tem que ter o gene recessivo, certo? No caso dos homens, né, eles com apenas que eles apresentam um cromossomo X, né, eles tiverem um Dzinho, eles já vão ser daltônicos. A mulher, ela precisa, né, ter, no caso que ela apresenta 2X, elas vão ter que apresentar, no caso, 2Dzinhos, né? Então, elas têm que ter o pai daltônico e a mãe também ser portadora desse gene recessivo, certo? Então, bem, gente, mais uma questão, né, falando sobre uma herança ligada ao cromossomo X. Ele diz assim: condição hereditária em que falta o fator 8 necessário à coagulação normal do sangue. É chamado de, vejam só, compensação de dose, cromatina sexual, daltonismo, hemofilia. Então, essa alternativa é a resposta correta, a hemofilia. A hemofilia é uma condição hereditária recessiva, né, ligada ao cromossomo X, né, onde o indivíduo ele não produz, né, uma proteína necessária ao processo de coagulação do sangue. Então, o indivíduo que é hemofílico, né, ele pode ter uma hemorragia. Por quê? Porque ele levar um corte, o sangue dele vai sair todo por aquele corte, porque ele não tem a proteína que faz o processo de fechamento daquele corte, né? Então, pessoas normais, né, elas, o que vai acontecer? Você leva um corte, poucos minutos, aquele sangue vai parar de sair. Por quê? Porque foi liberada ali uma cascata de coagulação. E a proteína necessária a esse processo, ela é produzida e, consequentemente, vai ser fechado aquele sangramento, certo? Bem, gente, eu trouxe uma questão aí para vocês, né? Essa questão não foi cobrada de vocês nos formulários, certo? Numa atividade que eu passei, mas ela é importante para que a gente entenda, né, um pouco que o Enem ele também cobra essas questões, né? Então é necessário a gente ter o conhecimento sobre essas doenças, né? Então em 2017 o Enem, né, falou em relação a uma dessas doenças que a gente vinha falando. Então vamos lá. Pesquisadores criaram um tipo de plaqueta artificial feito com um polímero gelatinoso, coberto de anticorpos que prometem agilizar o processo de coagulação quando injetado no corpo. Se houver sangramento, esses anticorpos fazem com que a plaqueta mude sua forma e se transforme em uma espécie de rede que gruda nas lesões dos vasos sanguíneos e da pele. Qual a doença cujos pacientes teriam melhora de seu estado de saúde com o uso desses materiais? Então vejam só, geralmente o Enem ele bota um textozinho, né, com um contexto para que a gente entenda, né, o que é que está se falando nesse pequeno texto sobre coagulação do sangue. E aí qual dessas doenças aqui, né, descritas, elas vão estar relacionadas a esse processo de coagulação do sangue, né? Então, a gente sempre tem que isolar o ponto principal do que está sendo pedido naquele texto. Geralmente o Enem, ele é dessa forma. Então, filariose, tem alguma coisa a ver com coagulação do sangue? Não, né? Então, se vocês não lembram da filariose, mas a filariose é a elefantíase, né? Então, é uma doença causada por um nematóide, né? Onde esses indivíduos atingem, né, o processo do sistema linfático, né? Então, não está relacionado com coagulação. Hemofilia, né? Então, a hemofilia é aquela doença, né, que está relacionada ao processo de coagulação. Então, esse é o gabarito da questão, né? Então, nós tínhamos também a arteriosclerose, que é a questão, a arteriosclerose é o acúmulo de gorduras, né, nas artérias. A doença de Chagas, que é a doença que é transmitida pelo barbeiro, né? A síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, né? Então,
nenhuma dessas doenças estavam relacionadas com coagulação do sangue. Então, a única alternativa que nós tínhamos é a hemofilia, certo? Bem, gente, mais uma questão, falando sobre a herança ligada ao sexo, sobre o daltonismo. Então, vamos lá ver a questão. O daltonismo é uma doença hereditária recessiva ligada ao cromossomo X. Um homem daltônico casou-se com uma mulher normal homozigota. Qual a probabilidade do casal de ter um filho do sexo masculino e daltônico? Vejam só, gente. A gente primeiro, isola os genótipos, do caso desses indivíduos. O homem, ele é daltônico. Se ele é daltônico, ele é X desinho, certo? Y. Certo, gente? A mulher, ela é normal homozigota. Então, quer dizer que essa mulher, ela é XDzão, XDzão, certo? Ela é normal para o daltonismo e é homozigota. Agora, ele está pedindo qual a probabilidade do casal de ter um filho do sexo masculino e daltônico. Vejam só, gente. Todo homem, do sexo masculino, ele vai receber um X da sua mãe, certo? Isso é uma regra. Então, o X que o homem tem, ele vem da mãe, certo? Se a mãe aqui, ela é normal, homozigota, como é que ela vai ter um filho daltônico? De forma alguma, Então, não há chances de nascer um menino daltônico, gente? Porque a mãe, ela é normal, homozigota, certo? Então, ela não tem esse gene que caracteriza o daltonismo. Então, nesse caso, a resposta correta é a letra D, Não há chance de nascer um menino daltônico, pois a mãe é normal. Então, eu espero que eu tenha contribuído, para o conhecimento de vocês, E estou encerrando meu vídeo e até a próxima.